E aí, beleza? Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Ape Games para mais um Broken Review, dessa vez retomando Final Fantasy XVI para trazermos uma breve análise das suas duas DLCs que são respectivamente The Echoes of the Fallens e The Rising Tides. São duas DLCs que eu acho bastante interessante e já algumas ressalvas. A gameplay mantém-se a mesma, obviamente, sendo um eterno amassar de botões, porém com algumas habilidades diferentes que a gente vai comentar aqui, e o jogo continua sendo movido pela sua narrativa, que é o ponto mais alto, né, que eu diria, e como eu reforcei no primeiro vídeo que eu fiz, em que eu trago a review do jogo base, aqui a gente vai ter esse amassar de botões, vai ter essa gameplay um pouco exaustiva em algum momento, mas que você vai querer superar para dar continuidade à sua narrativa. Mas beleza, feita essa ressalva em relação à gameplay, só porque eu vou acabar trazendo um foco maior na história e em algumas habilidades quando for viável comentar, como a gente vai ter acesso à DLC. Só lembrando que esse vídeo não tem também a intenção de ser um tutorial de como você entra na DLC, tá? Só que você vai ter alguns requerimentos para ter acesso à DLC. Primeiramente, você vai ter que chegar na missão final do jogo, que se chama A Origem, quando o cristal se forma no céu e você vai enfrentar o Ultima pela última vez. E ali você vai ter a opção de enfrentar ele e fazer as DLCs depois, que foi o que eu fiz no caso, ou de fazer as DLCs e depois ir enfrentar ele. Logicamente, eu acho que você fazendo as DLCs primeiro, você vai conseguir mais ponto, vai conseguir mais armas, mais habilidades e talvez torne a batalha final mais fácil. Só que caso você queira fazer depois, fica a seu critério. Então, indiferente, seu save vai voltar ali na missão da origem e estaremos ali e nós iremos até a enfermaria conversar com uma personagem que fica lá, que vai passar uma missão secundária para Clive, chamada Cure-se Fênix. E aí a gente vai conversar com o Joshua e vai fazer algumas missões consecutivas pro Joshua. Eu acho que são missões bem rapidinhas, tá? Então assim, ainda a gente não está na DLC nesse ponto. E depois que a gente terminar as missões iniciadas ali com o Cure-se Fênix, uma vai indo atrás da outra basicamente, a gente vai liberar uma outra para ajudarmos a Jill. Então a gente terminando de ajudar a Jill, a gente consegue os requerimentos para ter acesso às duas DLCs. Fazendo essas missões, a gente vai cumprir o requerimento obrigatório para iniciar qualquer uma das duas, que é ter Joshua e Jill na sua party. Ok, feito isso, vamos para as DLCs propriamente ditas. A primeira delas, que é Echoes of the Fallen, você vai até a vendedora e vai ter o acesso a ela ali com um íconezinho roxo. Ali ela vai falar sobre um cristal que foi descoberto, um cristal roxo, e ali ela vai passar uma localização para você investigar. E nessa mina que você vai investigar, vai ter nos mercadores correndo, você vai perseguir eles até chegar na Torre do Sábio. Essa Torre do Sábio eu não me recordo de ter explorado ela no jogo base, então creio que seja uma nova localização. E ela é uma região bastante limitada que você simplesmente vai realmente escalar a torre. E lá você vai ter inimigos comuns, você vai ter alguns chefes e no final você vai enfrentar um último chefão que é bastante interessante e eu achei bastante desafiador. Eu levei em torno de aproximadamente 5 horas para terminar essa DLC. Eu morri bastante em alguns dos chefes, vou confessar, porque alguns deles têm uns ataques que dão hit kill e ali até pegar a movimentação de todos colocaria umas 5 horas no total para fechar toda a DLC. E essa DLC, a Echoes of the Fallen, ela vai trazer uma temática futurista e tecnológica que é bastante interessante dos descendentes, dos habitantes atuais ali da região, que tentaram criar seus próprios cristais. Você vai ver as cobaias e você vai ter acesso a informações dos antecedentes dos personagens que vivem ali naquele continente, como eles lidavam com a magia e com aquela questão dos cristais. É uma temática bastante interessante. Aqui uma coisa que é bastante perceptível é que a trilha sonora do jogo vai mudar, então aquela trilha sonora tende mais ao medieval, a uma coisa orquestrada, ela vai para uma coisa um pouco mais eletrônica, com uma pitada de rock, trazendo esse quesinho futurista que o ambiente propõe. Então é uma temática bastante interessante. Uma das minhas únicas frustrações de forma geral com a DLC é de nós não termos batalhas de icons nela, né? Eu gosto bastante das batalhas de icons. Eu falei que as batalhas são repetitivas? Falei isso, que as batalhas de icon pra mim entra como uma exceção suprema desse jogo, que é aquele momento kaiju, né? Que você vai ter aquela batalha de monstros gigantes, dinâmicas diferentes. Temos os Quick Time Events também, mas dentro da dinâmica da batalha fica bastante interessante. Mas de forma geral, é uma DLC interessante, ela vai manter as características
do jogo base ali, vai dar alguns equipamentos bem legais para você, mais forte que os normais, e ali você vai ter um desenrolar que vai trazer um pouco mais do passado das pessoas que ali habitavam e que hora ou outra a gente escuta durante a campanha. Agora vamos para a segunda DLC, a The Rising Tide, que eu achei muito interessante, porque aqui a gente vai descobrir uma nova região, que são as ilhas ali de Mizídia, que ela vai introduzir o Icon da água, o Leviatã, tornando inclusive ele um Icon que a gente vai poder pegar um fragmento e assim adquirir novas habilidades, adquirir novos itens temáticos, que novamente vai trazer todo esse quê de ser mais forte, né? E para a gente ter acesso a essa DLC, a gente vai voltar para nossa base e não teremos que falar com nenhum personagem. A gente vai para o escritório do Clive ali, para o quarto dele, e no diário dele vai ter uma missão com um escudinho amarelo. E clicando nela a gente vai ter acesso a uma carta sem remetente. E nós vamos procurar o remetente dessa carta até encontrar uma personagem de cabelo branco que irá nos levar até a nova região. Ali ela vai contar sobre como tudo aconteceu, a utilização de barreiras mágicas, né, que eles utilizam a magia de glamour ali para esconder e fazer um céu todo azulado. Então é uma região que está vivendo numa relativa paz, porém tem todo aquele ar tenso relacionado ao Leviatã, que durante a história a gente escuta que é o Icon perdido. E ali a gente vai descobrir da origem do Leviatã, o que aconteceu com ele, e logo no começo a gente já vai pegar a habilidade do Leviatã, que você vai poder manipular a água. É uma habilidade que eu achei bastante interessante, e aqui eu gostei muito mais da DLC de The Rising Tides por esse aspecto. A The Echoes of the Fallen, ok, nós temos toda essa questão do passado. Aqui nós também temos a questão do passado, envolvendo mais o Icon que até então estava perdido, o que aconteceu com ele, quais os motivos que levaram ele a ficar aprisionado. Então, assim, também remetendo ao passado, mas de uma outra forma, mas acrescentando itens para você. O que eu acho muito bacana, que traz uma variedade de gameplay gigantesca, porque você vai ter novas combinações de habilidade, você vai ter a nova árvore dele ali, além, claro, de melhorar o seu personagem e poder ir batalhar contra o Ultima um pouco mais bombado. Então, assim, é uma DLC bastante interessante e ela acaba não me decepcionando no que diz respeito à Batalha de Icons, porque nós teremos a batalha contra o Leviatã, que é bastante interessante. Ela vai ter as suas diferentes fases, né, do comportamento ali que é normal na Batalha de Icons, só que aqui a gente vai ter fases bastante intensas. Eu achei bastante desafiador também. Se eu for comparar o Ômega, que é o chefe do Echoes of the Fallen, com The Rising Tides, eu acho que ambos têm um nível de dificuldade muito bom e eles se destacam entre algumas das batalhas que nós temos na campanha principal. Então eu acho que esses elementos de batalha mais desafiadora nesses pontos do jogo, nas DLCs, eles deixam realmente as DLCs marcantes, né? Mesmo que Echoes of the Fallen não tenha nenhuma batalha de Icon para ficar mais marcada, sabe? A gente vai ter ali batalha contra o Ômega, que eles falam que é um Icon artificial, mas não é tipo o Ifrit contra o Ômega. É o Clive, o Josh e a Jill contra o Ômega. Então, ok, sabe? Então, pra mim, fica mais uma batalha mais comunzinha de monstro ali. Mas, os dois são desafiadores, são interessantes, só que o meu destaque mesmo vai pro The Rising Tides. E mesmo assim, ok, eu falei, mas o The Echoes of the Fallen não traz muita coisa nova, não sei o que lá. Cara, vale a pena jogar as duas. Elas são interessantes, são divertidas, e pra quem curtiu a narrativa de Final Fantasy XVI, ela imerge você mais naquele universo, te dá acesso a novas informações e inclusive faz você querer jogar novamente a batalha contra o Ultima com todas as habilidades, que é uma sensação bastante diferente do que você jogar sem elas, né? Bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários fala aí se você já jogou Echoes of the Fallen e The Rising Tides, o que você achou da gameplay, das novas habilidades, qual foi a sua DLC favorita, lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.